A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Pouichou, Viva pela Fé. Quando a Índia era ainda uma colônia da Inglaterra, a Secretaria do Governador-Geral da Inglaterra doou um automóvel a um milionário que vivia no campo. Passado algum tempo, os agentes da Secretaria do Governador-Geral observaram que aquele homem rico viajava em seu automóvel, mas sempre com 2 touros adiante dele. O carro tinha a potência de dezenas de cavalos. Entretanto, ignorando isto, ele o havia amarrado com uma corda a 2 touros para que estes o puxassem. Deus faz se desenvolver em nós a fé que tem o poder para mover montanhas. O problema é que não sabemos como fazer uso dessa fé em nossa vida cotidiana. É por isso que nos esforçamos para mover a fé, enquanto certo seria que a fé nos movesse. É hora de confiar no poder da fé que Deus nos outorgou. Como podemos usar o poder da fé? Quero apresentar aqui alguns princípios descritos pela Bíblia Sagrada. Primeiro, a fé é o princípio da visualização. Em primeiro lugar, a Bíblia declara que a fé é a certeza do que se espera. É praticamente impossível crer se não tivermos um propósito específico. Hoje em dia, muitos tentam crer em algo, mas não podem fazê-lo porque o objeto de sua fé não é claro. Não conseguem visualizar aquilo em quem creem, porque o objetivo de sua fé não é concreto. Por mais talentoso que seja o atleta, ele não poderá vencer uma competição se desconhecer a sua meta. Na época em que eu comecei a frequentar o colégio, tínhamos de prestar alguns exames para entrar na escola primária. Um deles era correr. Agora eu penso que o propósito desse exame era verificar o desenvolvimento dos músculos. Era uma época em que a Coreia ainda era uma colônia japonesa e todos nós estudávamos com professores japoneses. Depois de realizar o exame escrito, o professor levou-me até a pista de atletismo para a dita prova. Eu não sabia exatamente o que devia fazer, simplesmente porque o professor falava comigo em japonês. Entretanto, para mim, correr era fácil e eu me senti seguro. Por um momento pensei que o professor estava querendo me dizer que eu fosse correndo para casa. Assim que soou o apito, comecei a correr com todas as minhas forças, mas para minha casa. Saí da pista de atletismo da escola e corri pelas ruas, enquanto escutava meu pai chamando-me aos gritos. Rapidamente dei a volta porque meu pai havia interpretado as palavras do professor. Você tem de dar uma volta na pista de atletismo. Volte depressa para a escola. Obviamente, depois de me haver desviado, fui o último a chegar e quase fui reprovado. Não importava se eu sabia correr, o fundamental era saber ou não qual era a minha meta. Por mais dotado que alguém seja, não denotará eficiência se não souber aonde ir. A direção é mais importante que a velocidade. Se você deseja o poder da fé, deve definir um propósito em sua vida, algo pelo que você venha almejar, ansiar. Como podemos estabelecer metas pela fé? Deus ensina a direção e o propósito de nossa vida mediante um desejo forte. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2 e o versículo 13,
pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Deus produz em nós um forte querer, ou seja, um forte desejo, quando iniciamos um forte clamor. Podemos definir a direção e o propósito de nossa vida mediante o desejo. Portanto, a fé é o elemento pelo qual moldamos nossos sonhos. Podemos estabelecer metas claras quando a fé opera em nosso coração. Nosso propósito, porém, não deve se alinhar com nossos desejos carnais ou mesquinhos. Tiago ensina: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago capítulo 4 e o versículo 3. Nossos propósitos devem ser aqueles que a meta está em agradar a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a coluna de nuvem e a coluna de fogo o guiaram até a terra de Canaã. Da mesma forma, o Espírito Santo vem a nós para nos guiar. O Espírito Santo de Deus oferece um propósito que não podemos apagar do coração. Portanto, devemos nos esvaziar e esperar no Senhor em oração. É então que Deus nos revela o propósito que devemos seguir. O que fazer quando deixarmos de trabalhar? Por que termos sido aposentados, demitidos ou simplesmente por termos fracassado? Devemos definir uma nova meta e não permanecer inertes. E quem deve definir nossas metas? Nosso Deus Jeová nos ajuda a estabelecer novas metas. Deus preestabeleceu tudo para nós. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ressalta: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou tudo para nós. Se esperarmos em oração e em paz aquilo que Deus já tem preparado para nós, por meio da coluna de nuvem e da coluna de fogo do Espírito Santo, Ele produzirá o querer, ou seja, o forte desejo em nós. Outra maneira de descobrir nossa meta é ver qual é a porta que Deus abre para nós. E qualquer que ela seja, é preciso que saiamos correndo em sua direção. A Bíblia ensina que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Isso significa que, se alguém é filho de Deus, tem o direito legal de receber a orientação do Espírito Santo de Deus. Ore ao Espírito de Deus para que Ele o guie em tudo que você fizer. Você descobrirá em oração o caminho que Deus preparou para você. E creia que Deus não somente lhes mostra o caminho, como também o levará ao seu destino. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Deus não deixa voltar aqueles que o buscam de mãos vazias, e sim o recompensa. Deus é um Deus que abençoa, portanto devemos fixar metas claras em nossa vida. Em segundo lugar, podemos comparar a fé a um lápis e imaginar que com ele desenhamos nossos sonhos na prancheta do coração. Esse é o uso do poder da visualização. Deus é um Deus que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Portanto, é assim também que você e eu devemos visualizar as coisas que ainda não são, vê-las como se elas já fossem. A visualização é extremamente importante. Comece a desenhar as coisas que Deus tem preparado para você, porque essa tarefa é muito importante na vida do cristão. Como sabemos, quando Abraão regressou para a terra de Canaã, Deus o abençoou com muito ouro, prata e gado. Entretanto, a disputa com os servos de Ló continuava porque a terra era pequena. Para chegar a uma solução, Abraão disse para Ló que, se ele fosse para a esquerda, ele iria para a direita, e se ele fosse para a direita, ele iria para a esquerda. Em poucas palavras, Abraão apresentou uma escolha incondicional.
Ló, seu sobrinho, escolheu uma terra fértil com fartura de água. Diante da decisão de seu sobrinho, Abraão poderia ter se sentido frustrado por um momento. Todavia, depois da despedida de seu parente, Deus lhes disse: Abraão, levante os olhos do lugar onde você está e veja de norte a sul, de leste a oeste. Eu darei a você e para a sua descendência para sempre toda a terra que a sua vista alcança. Até aquele momento, entretanto, Canaã não era propriedade de Abraão porque era habitada por 7 tribos. Não obstante, o Deus que chama as coisas que ainda não são como se elas já fossem, ordenou que Abraão olhasse para os 4 pontos cardeais com o objetivo de ensiná-lo a visualizar como propriedade sua as coisas que ainda não eram. Deus é um Deus que torna possível todas as coisas. Se você quer trabalhar em sociedade com Ele, deve visualizar as coisas inexistentes como se elas já existissem. Deus opera quando somos capazes de crer que temos o que visualizamos pela fé. Não foi só nesta oportunidade que Deus disciplinou e recompensou Abraão em sua fé. Quando ele tinha 85 anos e já se haviam passado 10 anos desde o início de sua habitação na nova terra de Canaã, Abraão continuava sem filhos. Ele orava incessantemente para que Deus lhes desse um filho, e certa noite, Deus o tirou de sua tenda e lhes disse que observasse as estrelas do céu. Conte as estrelas do céu. Abraão começou a contar as estrelas até que Deus lhes disse: chega. Não continue contando, porque igualmente numerosa será a sua descendência. Devemos estar atentos ao fato de Deus não ter simplesmente prometido dar-lhes muitos filhos. Abraão teria seguido Deus se ele lhes tivesse prometido: eu darei muitos filhos a você. Observe que ele não fez isso. Deus lhes disse que contasse as estrelas numa noite muito escura. Por que Deus tirou Abraão de sua tenda e lhes disse que contasse as estrelas? Há uma ordem aqui, ou seja, primeiro era preciso visualizar, para que então a fé fosse operada. Quando o objeto da fé é real e nós o visualizamos, nossa fé é fortalecida e Deus age de acordo com ela. Ao visualizar as estrelas, Abraão pôde imaginar concretamente o que teria. Depois de ter visualizado, Abraão esqueceu-se de que tinha 85 anos e sua esposa 75. Embora sua esposa fosse estéril, ele visualizou pela fé um fato que sucederia acima das circunstâncias naturais. Abraão e Sara conseguiriam entrar nos sonhos da 4ª dimensão, superando os limites da 3ª. A partir desse momento, ele pôde crer que seria pai de multidões. A Bíblia diz que ele creu na promessa divina, e disso é que se trata o princípio da visualização. Deus prometeu a Abraão uma obra sobrenatural do Espírito Santo, quando ele começou a visualizar esse sonho de dia e de noite. É assim que Deus trabalha. Que Deus abençoe vocês. Na próxima nós vamos falar sobre visualize. Visualize sempre, para que você venha trazer aquilo que você deseja. Obrigado. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia, que Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado a todos vocês que têm abençoado esse canal, que têm depositado através da chave Pix, através do número da conta. Estamos caminhando agora para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira. Que Deus abençoe vocês. No próximo ano de 2022, vamos estar realizando uma grande cruzada de milagres e nós vamos estar comunicando a todos e quero ver vocês aqui conosco. Fique com Deus, sucesso na sua caminhada.